Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo a conferência de São Roberto Bellarmino sobre o inferno. Eu vou voltar um parágrafo aqui na leitura para depois a gente continuar. Diz então o santo doutor da igreja São Roberto Bellarmino: por isso, o sapientíssimo doutor São João Crisóstomo afirma, abre aspas, certamente o inferno é algo intolerável. Quem desconhece que a pena do inferno também é horrível? Fecha aspas. Ora, ainda que alguém postulasse a existência de milhares de infernos, não seria capaz de dizer nada que transmitisse com exatidão o que é ser excluído das honras da glória bem-aventurada do paraíso, o que é ser odiado por Cristo e o que é ouvir dele estas palavras: nunca vos conheci. Mateus 7:23. Sendo assim, condenado porque negara comida e bebida a quem tinha fome e sede. Melhor seria aguentar a descarga de milhares de raios do que ver aquele rosto cheio de gentileza e piedade desviar-se de nós e aqueles olhos cheios de tranquilidade, incapazes de suportar a visão de nossa presença. A perda do soberano bem acarreta também a perda de todas as coisas boas. Que significa isso? Apenas que os olhos dos condenados nunca mais apreciarão belas imagens, nem os ouvidos escutarão cantos suaves, nem o paladar provará sabores aprazíveis, nem o tato sentirá objetos macios. Uma vez excluído do consórcio com Deus, o homem ficará de uma vez para sempre mergulhado num oceano de sofrimentos e calamidades, sem esperanças de fuga. Então, excluído o soberano bem, né? Todas as coisas boas que subsistem por causa do soberano bem desaparecerão. Continuando, deixai-me terminar neste ponto o que tenho para contar sobre o soberano bem e prosseguir agora discorrendo sobre aquela tortura que os teólogos denominaram pena dos sentidos. Então, pena de dano, ele descreveu, né, nos textos anteriores que nós vimos. Agora, a pena dos sentidos. Denominaram-na assim porque ela deve incidir sobre os sentidos e as forças exteriores e interiores no corpo e na alma. Comecemos com a tortura dos sentidos interiores. Existem 4 faculdades espirituais pertinentes ao assunto de que tratamos, que no inferno padecerão tormentos espantosos. Ele está usando aqui a teologia tomista, né? A primeira dessas faculdades
Os gregos a chamavam de fantasia, mas nós a chamamos de pensamento. A segunda é a memória. A terceira é a inteligência. E a quarta, a vontade. Então, intelecto, vontade, memória e fantasia ou pensamento, né? A faculdade do pensamento padecerá de certos tormentos gravíssimos e opressivos, que o corpo e o espírito terão de aturar. Se, pois, nesta vida, uma dor intensa pode subjugar e reprimir o pensamento de um homem a ponto de ele não conseguir parar de pensar nela, embora o queira com ardor, o que as penas do inferno, em comparação muito maiores, farão às almas. Assim, o pensamento aguçará as dores, e as dores excitarão o pensamento. E ambos se estimularão mutuamente, de modo que as almas ou os corpos dos condenados não repousarão jamais. Essas dores serão objeto de perpétua contemplação de quem poderia ter meditado frutuosamente nestas coisas, mas se recusou a pô-las em prática, ou de quem despreza, nesta terra, utilizar seus pensamentos mais profícuos como rédeas contra a luxúria. Na vida futura, tais pensamentos serão os cruéis verdugos a atormentá-lo. Também a memória será uma pesada cruz para as almas condenadas, quando ela lhes patentear a felicidade dos velhos tempos e os prazeres passados, pelo bem dos quais vieram a se abismar naqueles tormentos. Só aí conhecerão o verdadeiro sabor do sal generoso e da pimenta picante que se esparziam nos banquetes que outrora lhes eram tão aprazíveis. Mas muito maior sofrimento haverá quando elas compararem a brevidade dos prazeres passados com a eternidade das tristezas presentes. Quem poderia topar com um matemático tão erudito que fosse capaz de nos calcular a extensão do abismo que separa o tempo e a eternidade? Por isso, quantos brados não irão lançar? Quantos suspiros não irão arrancar do imo peito quando, ao meditarem com cuidado, descobrirem que os prazeres que mal duram um instante passaram qual sombra ou sonho, enquanto a tristeza não terá fim nem termo. A inteligência, porque é a faculdade mais eminente e perspicaz, padecerá uma cruz mais intolerável, pois nesta faculdade habitará o verme, com que a Sagrada Escritura ameaça tão a miúde os pecadores. O seu bicho não morrerá e o seu fogo não se extinguirá. Isaías 66, 24. Assim como o verme brota da madeira e rói o mesmo pau de onde foi gerado, assim o verme nasce do pecado e trava com o pecado uma guerra eterna. Este verme nada mais é que a penitência perpétua, cheia de cólera e desespero, cheia da dor que se origina dos pecados e crava as unhas nas almas dos condenados, tão logo
percebam que perderam o reino dos céus e atraíram para si torturas indescritíveis por causa dos seus pecados. Lemos no livro do Gênesis que certa vez os egípcios gozaram 7 anos de tanta fertilidade e abundância que abarrotaram os silos onde armazenavam os grãos. A estes 7 anos se seguiram outros sete de tanta esterilidade e penúria que os egípcios foram obrigados a trocar dinheiro, campos, gado e até a si mesmos por grãos. Quem poderia descrever o profundo arrependimento que sentiram nesta época ao se darem conta da negligência em armazenar os grãos no tempo em que o frumento transbordava dos celeiros? Quem poderia descrever sua aflição, porque não acumularam para o tempo da futura penúria, quando o diligente armazenamento de grãos não apenas os livraria da pobreza e da fome, mas também torná-los-ia muitíssimos mais ricos. Caríssimos irmãos, o verme dos condenados é de tal natureza que não descansa, nem de dia, nem de noite, pois rói, mastiga, devora e se alimenta das entranhas dos desgraçados pela eternidade afora. E os desgraçados tampouco esquecem a oportunidade esplêndida que tiveram cá nesta terra de evitar essas penalidades a um custo baixo e de assegurar o reino dos céus por um preço módico. Nessas circunstâncias, injuriar-se-ão uns aos outros para sempre e dirão: ai de nós! O reino dos céus se ofereceu a nós, e se ofereceu grátis. Mais ainda, quase que implorou para que o recebêssemos, mas recusamos. Se nós nos tivéssemos arrependido dos pecados e confessado tudo haveria de ser perdoado. Por acaso eram suplícios colossais a penitência e a confissão? Se implorássemos misericórdia, ser-nos-ia dada quase de imediato. Se implorássemos pela bondade divina, ei-la ali ao nosso dispor. Ora, se oferecêssemos um copo de água fria em honra de Deus, lograríamos encontrar a vida eterna. Mas agora vamos jejuar para sempre. Vamos ser afligidos para sempre. E não haverá frutos disso. Ó precioso tempo que já passaste e nunca retornará eternamente. Que nos oferece o mundo para que ousemos provocar a terrível cólera de Deus. Sim, se nos oferecem todos os reinos e impérios do mundo, e se nos oferecessem, todos os reinos e impérios do mundo, e se nos afiançassem que deles gozaríamos por milhares de anos, que seria isso tudo comparado à menor destas penas eternas? Mas o mundo não nos oferece reinos, nem impérios, nem duração certa, mas a mera sombra de um prazer miserando. E é por isso que nos obrigamos a suportar o fardo das torturas eternas. Oh, por que somos tão tolos
e tão cegos? Quem nos roubou o entendimento? Quem nos cerrou os olhos e entupiu os ouvidos? Quem nos faz tão enfeitiçados que não refletimos sobre essas torturas, nem dedicamos um pensamento a esse novíssimo? Quem nos traz tão enfeitiçados que nunca nos precavemos contra tal pobreza, nem atentamos naqueles que nos deram bom conselho? Se a faculdade da inteligência há de sofrer tudo isso, que diremos da vontade, que é a causa principal dos pecados? A vontade sofrerá a tortura de uma inveja furiosa, que afrontará a glória e a honra de todos os santos e do próprio Deus. Pois, como canta o salmista, vê-lo-á o pecador e se indignará, rangerá os dentes e se consumirá. Salmo 111, versículo 10. Os danados também não possuirão aquilo que desejam, pois, abre aspas, o desejo dos pecadores perecerá, fecha aspas. Salmo 111, versículo 10. Daí levantar-se-á na vontade dos pecadores um ódio implacável contra Deus, e do ódio, por sua vez, originar-se-ão maldições horrendas e blasfêmias inauditas, que nunca hão de sair de seus lábios e bocas. Não terão eles a menor esperança de salvação redentora, mas saberão com toda certeza que nunca voltarão às graças de Deus, e que as torturas nunca hão de findar ou mitigar-se. Compreenderão que é Deus quem os mantém atados em cadeias, por assim dizer, às penas eternas, e que é Ele quem, desde o alto, ateia sobre eles o fogo, e que é Ele quem atiça as fornalhas do inferno com seu hálito poderoso. Os réprobos ficarão encolerizados como cães raivosos, latindo blasfêmias e injúrias sem cessar. Amaldiçoarão a Deus porque os criou e os condenou à morte. Amaldiçoarão a Deus porque ele os matará para sempre, não consentindo em que morram. Amaldiçoarão seu poder porque os tortura imensamente. Amaldiçoarão sua sabedoria porque nenhuma infração escapa dela. Amaldiçoarão sua bondade, porque se transformou para eles em ferocidade e condenação. Amaldiçoarão sua cruz e o sangue derramado sobre eles, porque os beneficiou muitíssimo. Amaldiçoarão a rainha dos céus, porque ela foi, para muitos pecadores, a porta da vida e da misericórdia. Mas para eles se converteu agora em cruel madrasta. Enfim, amaldiçoarão todos os santos, porque em meio aos tormentos observá-los-ão regozijando e exultando em triunfo. Essas maldições serão a eterna sinfonia de seus ouvidos, suas matinas
e vésperas, os salmos e cânticos entoados no templo tenebroso dos demônios, onde o incenso será de enxofre e os círios poços donde sobem fumo e fogo. E em vez das harpas e órgãos, rangido de correntes e rumor de malhos e chibatas. Terrível essa descrição, né? Aliás, maravilhosa descrição de tão terrível situação, né? Então, ele está descrevendo aqui a vontade, né? Os tormentos da vontade. Verdadeiramente, se a simples menção de coisas tão horrendas incute terror e impõe respeito, que será então aturar realmente naquele lugar de eternidade as coisas que se escutaram e disseram? Que devemos fazer para que não sejamos compelidos a participar, dessas solenidades tenebrosas? Recorda o profeta Jeremias que o Senhor lhe mostrou 2 cestos cheios de figos. Um deles continha figos bons, muito bons mesmos. O outro continha figos ruins, muito ruins mesmo, que não se poderiam de jeito nenhum comer. A não ser que eu esteja enganado, o profeta nos está ensinando que os 2 tipos de figo são figura de 2 tipos de pessoas que haverá após esta vida. Por isso, todos chegaremos àquele estado que é bom, muito bom mesmo, ou que é ruim, muito ruim mesmo. Não há estado intermediário entre o estado dos bem-aventurados, que é bom, muito bom mesmo, e o dos condenados, que é ruim, muito ruim mesmo, porquanto o fogo do purgatório, que alguns consideram um estado intermediário, arde até um tempo certo e definido, do que se depreende que todas as almas agora estão lá, ou de lá estarão no futuro, ou que lá estarão no futuro, serão partícipes da glória e felicidade eterna, alcançando aquele estado que é bom, muito bom mesmo. E com a ajuda de Deus, lhes apresentaremos no próximo sermão o quão bom, muito bom mesmo, será o estado dos bem-aventurados. Por sua vez, o estado dos condenados, que é ruim, muito ruim mesmo, ficará claro com o que já dissemos e ainda resta por dizer. Então, aqui, São Roberto Bellarmino tenta nos apresentar os tormentos que os sentidos internos sofrerão, não é? Inteligência, vontade, não nessa ordem. Na verdade, a ordem que ele trata aqui é o pensamento, ou a fantasia, a memória, a inteligência e a vontade, né? A última que ele nos apresentou foi a vontade. Depois de ter discorrido muito sobre a pena da separação infinita de Deus, né? Que é a pior das penas. Sentidos internos, e agora
ele vai iniciar aqui a descrição dos sentidos externos, né? Assim, manifestamos com toda a nossa habilidade que a tristeza decorrente da perda do bem supremo e que atormenta as faculdades da alma interior é fortíssima e indescritível. Demonstraremos agora que as penas e torturas infernais que incidirão nos sentidos externos dos condenados são as mais atrozes de todas. Sentidos externos agora, né? A recompensa dos bem-aventurados não é um bem particular em especial, separado e distinto de outros bens, mas um bem generalizado e comum, que contém em si todos os bens, prazeres e delícias. Assim a define Boécio: estado de perfeição que consiste em possuir todos os bens. É a definição de Boécio, né? A bem-aventurança, né? De modo análogo, a pena dos condenados não é um pesar específico que afetasse a cabeça, ou os rins, os dentes, ou os olhos, mas o mal generalizado que dissemina todos os sofrimentos pelos membros, articulações e sentidos do corpo. Nesta terra, nunca provamos do sofrimento generalizado dos condenados. Bem como nunca provamos o bem generalizado dos bem-aventurados, porque uma pessoa com dor nos olhos não sofre desta feita dos dentes, nem com dor de dentes sofre, por isso, dos olhos. Este padrão se aplica a todas as demais dores corporais. Porém, no inferno, a dor atrocíssima, que há de ser uma só e simultânea, e acometerá rins e peito, e cada articulação, centro nervoso, medula, sentido e faculdade do corpo. Assim como o pecador usou os membros para ofender a Deus, assim não haverá parte, ou antes, não haverá a menor parte sua que não tenha torturador e algoz específico. Pergunto-vos, que sentiria aquele de nós que durante apenas um dia fosse submetido à tortura geral dessa pena? Qual seria para ele a duração desse dia? Não lhe pareceria que cada momento dura mais que vários meses e cada hora mais que vários anos? Sem dúvida, caríssimos, se víssemos na rua um cão sofrendo essa dor generalizada, não duvido de que ficaríamos comovedíssimos. Se for possível, de algum modo, descrevê-las, eis aí a pena e eis a dor com que serão torturados os seres humanos condenados ao inferno. Não apenas por um só dia, mas pelos séculos dos séculos. Per secula seculorum, né? É a expressão bíblica, né? Para a eternidade, né? Mas procedamos a partir daqui a uma investigação mais atenta e diligente de várias espécies de penalidade. Então,
Aqui, essa observação preliminar, São Roberto Bellarmino, é uma observação de senso comum, digamos assim, mas é também uma observação teológica, né? São Roberto, ele já observou isso, né? A perda do bem supremo significa a perda de todos os outros bens, né? Então, por isso, nós só, no inferno, os condenados só podem tratar com os males. Não há nenhum bem no inferno, né? Então, com relação aos sentidos externos, eles sofrerão todos os males e só os males. Nenhum bem, nenhum alívio, nenhum sentido será deixado de lado, né? Não há nenhuma possibilidade disso, porque perdeu-se o bem supremo, né? E aí ele diz que há um mal generalizado, né? E agora ele procede a uma análise de cada um dos sentidos, né? Os olhos, porque observam todas as coisas com muita justiça, se oferecem como os primeiros à nossa consideração. Estes nossos olhos, aqui e agora, não os sacia o prazer. Eles fitam avidamente as belas formas. Quais depositários de curiosidades voam ligeiros para assistir os espetáculos mesquinhos e ridículos. Quais mulherengos impuros levam a miúde imagens vulgares para a alcova do coração. A única coisa que não conseguem fitar é o infortúnio catastrófico dos pobres e miseráveis. Qual a cruz que há de torturar os olhos no inferno? De certo, a primeira coisa que lhes aparecerá são as formas horrendas dos demônios. Olhar um demônio é experiência tão horrível que dizem que algumas pessoas perderam a sanidade e outras a vida. Comentando o Salmo 9, conta São Bernardo de um de seus monges, a quem certa noite lhe visitou uma figura pavorosa. Durante todo o dia seguinte, esse monge quase perdeu o tino por causa da visita, imaginando-se sempre em perigo. Até que numa hora em que calhou de todos os monges estarem dormindo, ele deu um tal grito que os acordou a todos e os encheu de pavor. Cassiano, nas Colações, também relata que entre os antigos anacoretas, ermitões, às vezes assomava um temor tão forte do demônio, o qual fazia questão de lhes aparecer, mas sempre com formas horríveis, que ninguém tinha coragem de ficar só. Tampouco os que compartilhavam celas ousavam dormir
ao mesmo tempo. Enquanto uns dormiam, outros faziam vigília, entoando salmos e hinos sem parar. Se neste mundo nosso, os demônios podem reivindicar para si um poder tão grande sobre nós, e se aqui os tormentos, e se aqui os tememos imensamente, que farão? Pergunto-vos, que farão quando estiverem em seu próprio território? Onde não precisam temer exorcismos, água benta, nem os méritos e as orações dos santos? Se eles vagueiam por aqui, de onde são expelidos com tanta violência, que hão de fazer no país onde governam e dominam? Imaginem um homem andando pelo cemitério. Se a mera suspeição da presença dos demônios o assaltasse, talvez fosse o suficiente para que ficasse de cabelos em pé e a voz se afogasse na garganta. Qual não será a confusão dos pecadores quando naquele comum cemitério dos condenados encontrarem face a face com a multidão dos monstros, fantasmas e quimeras? Então, ele está aqui, e ele ainda vai continuar sobre os olhos, né? Sobre a visão, né? E note que a visão é um dos sentidos, né? É o sentido que mais nos leva ao pecado, né? Veja como é que ele descreve isso, né? Estes nossos olhos, aqui e agora, não os sacia o prazer. Nossos olhos são insaciáveis, né? Eles fitam avidamente as belas formas, quais depositários de curiosidades voam ligeiros para assistir a espetáculos mesquinhos e ridículos. Quais mulherengos impuros levam a miúde imagens vulgares para a alcova do coração. A alcova do coração é a alcova da vontade, né? O que os olhos veem pode movimentar a nossa vontade, né? A única coisa que não conseguem fitar é o infortúnio catastrófico dos pobres e miseráveis. Essa é a colocação dele a respeito dos olhos, né? Mas eu vou parar por aqui nesse primeiro comentário dele sobre os olhos. Talvez eu releia ele amanhã, né? Para a gente dar então uma oportunidade para que haja comentários e observações, né? Então, o que nós lemos hoje completa a leitura foi dos sentidos internos, né? Como eles sofrerão no inferno, tá certo? E começamos com os olhos, que são os sentidos que mais nos fazem pecar, porque é um sentido que mais nos atinge, os olhos, mesmo cientificamente, né? É o sentido que mais coleta informação, né? Das coisas. Mais do que audição, enfim, olfato, tato, enfim. Os olhos são as portas da alma, né? Como dizem
como diz o ditado, né? Tá certo? Pois bem, alguém tem alguma observação, algum comentário? Professor, Sim, Ronan. achei interessante os olhos que, para nós, assim, nós somos homens, né? A gente vê várias histórias de santos que às vezes não andavam de cabeça inclinada. Esses dias eu li a história de um santo, não sei se é São Boaventura, que ele morreu sem saber quantas janelas tinham na capela do mosteiro, Isso mesmo. onde ele ficava, que ele nunca chegou a olhar diretamente no rosto de uma mulher. E para fugir dessa questão do olhar, da impureza do olhar, e nós, nesses tempos que a gente vive, teve um comentário de um rapaz outro dia, para nós é o contrário hoje, né? A gente tem que olhar no olho da mulher, porque se a gente olhar para baixo, é É, complicado é, hoje em dia, né? Eu acho que é um dos maiores combates que a gente tem é quando a gente se atenta a isso e resolve regrar a vista, né? uhum. Regrar a vista, isso é muito difícil, Mortificar a muito visão, né? complicado, modificar a visão, é Uhum. isso. E o demônio usa essas lembranças, às vezes lembranças da vida nossa, que a gente não sabia dessas coisas, lembranças que através do olhar, a gente caiu em vários pecados de pureza, ele usa essas lembranças para tentar a gente ainda mais hoje, ainda mais ainda nesse tempo de É, 40, é, muito complicado. é. Ele usa o sentido interno da memória para nos tentar, né? Isso, às vezes você lembra de uma coisa assim que já está há muito tempo. Como é que isso apareceu na minha mente agora? É, na adolescência, na Impressionante. infância, é impressionante. É impressionante. Meu Deus. É, Ela tem razão já pular fora na hora. é, é. É a única forma de nos proteger mesmo. É verdade, é verdade. Os olhos, enfim, tudo, as informações físicas do mundo, né? Eu digo até do ponto de vista científico, né? Elas, elas, se você comparar os cinco sentidos, né? A, a visão é um sentido que supera muitas e muitas vezes, né, os outros sentidos, em termos de observação do mundo, né, e de a absorção de informações da natureza criada, né? É uma coisa impressionante, né? E isso é um bem em si. Deus nos deu essa possibilidade, né? Mas nós transformamos num mal, né? O Felipe levantou a mão. é, sobre a mortificação da vista, né? Na meditação de Santo Afonso, lá no final, né? Depois da meditação, ele reforça, né? Que a gente deve mortificar-nos na vista, no ouvido e na conversa. E assim, quando eu comecei a fazer essa meditação, acho que foi setembro, eu dei ênfase na mortificação da vista. Primeiro dos três aqui, na vista, no ouvido e na conversa. Assim, eu já sabia da questão que o olho é o sentido que mais atrai, né? Então mas assim, voluntariamente eu dei ênfase e esqueci o resto. Aí depois eu falei, agora a conversa também é importante a gente mortificar, porque a gente fica com conversinha e aí a gente peca. E depois o ouvido, mas assim, a vista, então só para comentar isso. Não, a vista é impressionante, né? A mortificação dos sentidos, quando a igreja fala, né? Isso é a mortificação, primeiramente, dos sentidos externos, né? E dentre esses, primeiramente, dos olhos, porque é por eles que nos chega o maior tipo de informação da natureza criada, e é por eles que nos chega
as tentações mais pesadas das criaturas, né? Os divertimentos impuros, enfim, todos os prazeres, a maior parte dos prazeres, inclusive lícitos, que a gente pode desfrutar, vem da nossa visão, né? Porque esse sistema de coleta de informação que Deus criou, que a gente chama de visão, é uma coisa maravilhosa, uma coisa absolutamente extraordinária, né? A Ana Paula levantou a mão. Ana Paula ou o Márcio, né? Eu só fico pensando assim, que a visão, ela vai alimentar a imaginação, né? Uhum. Pensamento, é a fantasia. Pois é, e aí a gente fica pensando nas crianças. Quanto hoje em dia, elas expostas às telas, né? Celular, esses TikTok, shorts do YouTube. Fico super preocupada com isso. E sem discernimento ainda, né? Sem nenhuma proteção, né? Sem filtro nenhum, não tem censura, né? Elas vão absorvendo aquilo igual uma esponjinha. E quanto que isso não vai ter de efeito na vida delas, né? Isso de uma forma ou de outra, e às vezes a gente não sabe nem que nível de consciência, né? Isso vai afetar. Nós já temos, em termos de imagens, né? Nós já temos aí, digamos assim, uns 80 anos, né? Porque a televisão serviu para a nossa geração desse tipo de coisa que hoje serve ao celular, né? Nós já fomos, eu, por exemplo, já fui, desde a minha infância, já convivi com televisão, né? Então, assim, e se você pensar anteriormente, o rádio, né? Que já era uma tecnologia que não tinha o apelo visual, mas tinha o apelo auditivo, né? Que é o segundo mais importante para nós. Então, a tecnologia, ela foi seguindo ela foi evoluindo para a forma mais sedutora, né, dos sentidos, né? Primeiro o rádio, a audição, já fez muito estrago o rádio, né, quando ele surgiu. O Padre Pio falava muito do rádio, né, do mal, né, do rádio. E depois a televisão, mas a televisão era uma coisa mais social, você não tinha televisão na palma da mão, né? E agora, essa tecnologia hoje, né? A gente não pode nem imaginar o estrago que isso causa nas crianças e nem quantas almas irão para o inferno por causa disso, né? É uma coisa muito triste. O Felipe levantou a mão. Então, nas minhas catequeses com as crianças, né? Agora estou um pouco afastado deles, aí sempre quando eu estou com eles, eu procuro sempre catequizar, né? Às vezes eu tenho assim o horário, hoje 6 horas nós vamos fazer o catecismo da primeira comunhão, enfim. Mas aí ao longo do dia eu vou comentando. Eu fiz um comentário esses dias, falei assim, olha só, a gente tem que aproveitar o tempo da gente, porque o tempo da gente é muito precioso. Então, se a gente desperdiça ele com as coisas que não são boas, além de a gente não aproveitar o tempo para se beneficiar das coisas boas, a gente, né, perde o tempo com coisa ruim. Então, quer dizer, é uma coisa que é duplo, tem uma dupla malefício, né? Você deixa de aprender uma coisa boa no tempo que você tem e aprende uma coisa ruim no tempo que você deveria estar aprendendo uma coisa boa. Aí eu falo para eles, então, quando vocês estão vendo esses desenhinhos aí, essas coisas, vocês estão deixando de assistir uma coisa que a gente pode tirar beneficiar, isso. Enfim, né? Aí eu comento isso com eles de vez em quando.
Você está certíssimo. A perda, quer dizer, a única coisa que nós temos a nosso favor, ainda aqui na Terra, é o nosso tempo, né? O tempo ele é um bem, se você usá-lo bem, ou ele é um mal, se você usá-lo pro mal, né? Mas, de fato, enquanto nós estivermos aqui, pelo menos, o nosso tempo ainda é o tempo da nossa salvação, né? E, na verdade, todo o processo de uma vida religiosa começa com o nosso controle do tempo, da disciplina do tempo. Eu vejo muitas pessoas discutirem por aí, né, que nós temos que ter uma formação clássica, formação não sei das quantas, estudar isso, estudar aquilo. Tudo isso é importante, mas se você não começar com a disciplina do tempo, nada disso será possível. Então, existe uma pré-disciplina. A igreja insiste nisso muito, né? A igreja tem orações, né? Marcadas pelo tempo, né? O breviário, né? Que é a oração dos religiosos e dos padres, né? Ela é uma marcação do tempo diário, né? Então, o tempo, se nós não soubermos nos disciplinar, é uma coisa muito difícil. Eu não estou menosprezando isso, não. Mas eu digo assim, a primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer para qualquer objetivo mais nobre na vida é o controle do tempo. Eu quero salvar a minha alma. Então começa pelo tempo. Eu quero aprender latim. Então começa pelo tempo. Eu quero ler a Suma Teológica. Então começa pelo tempo. Não adianta. Se você for indisciplinado, nada que você queira fazer, você vai conseguir, né? Então começa pelo tempo. Começa pelo ritmo do tempo. Começa pela disciplina. O senhor não cansa de falar isso. O senhor já repetiu isso muitas vezes, mas muitas vezes. E assim, eu comecei a me atentar para isso e eu dei uns passos nesse sentido. Isso, ótimo, é isso mesmo. Percebendo. E o que aconteceu foi que toda a minha vida está sendo disciplinada. E automaticamente eu acho que sem um esforço assim, de uma maneira mais natural. E eu não ponho despertador, eu ponho despertador para tudo. Eu tenho aquele negócio do celular, eu ponho despertador para a hora da leitura, para a hora da oração, para tudo. Isso. Menos para acordar. Eu acho que eu acostumei, eu acordo assim, abro o olho, eu acordo antes de qualquer compromisso. Então, eu percebi que eu estou começando a melhorar nessa questão do horário. Ótimo. E tudo mais vai se regrando consequentemente. É isso mesmo. Primeira disciplina com o tempo. Eu falo muito isso, o Felipe, é para me convencer. Eu também sou muito indisciplinado. Mas eu sei que eu preciso me disciplinar. E eu luto com isso o tempo inteiro. Agora, eu não falo isso como ensinamento meu, não. Eu falo isso como ensinamento da igreja. A igreja que ensina isso pra gente. Você vê em todo tipo de regra monástica, o tempo é fundamental, né? Então, de certa forma, tudo que a gente se propõe a fazer na vida é possível fazer, desde que nós temos a primeira e mais fundamental disciplina, que é a disciplina com o tempo. Se a gente tiver isso, nós fazemos muita coisa, né? Ao longo da vida. Mas assim, então pensa isso, né? A gente tem que primeiro regrar as coisas, né? Porque se a gente aprende a disciplinar o tempo, a gente vai devagarzinho
aprendendo a disciplinar os vários aspectos da nossa vida, disciplinar os sentidos, disciplinar, porque a mais difícil é disciplinar o tempo, né? Mais alguma observação, algum comentário? Então, pois bem. Tem até um santo que fala que o tempo é muito parecido com Deus, né? Que através do tempo a gente pode se salvar ou se perder. Exatamente. A igreja, ela nunca deixou de observar isso, né? Assim, se você não tiver disciplina com o tempo, não há muita coisa a fazer, né? Por mais que você escute, por mais que você ouça os bons conselhos, não há como implementar esses bons conselhos na vida, né? E essa disciplina com o tempo é importante, obviamente, muito mais importante que você adquira ela com menos idade, né? Mas quem não adquiriu, tem que adquirir com mais idade, não adianta. Enfim, seria bom que a gente fosse educado desde sempre com uma certa disciplina de tempo. A gente tem que procurar educar as nossas crianças assim. Mas para nós já velhos, que não fomos educados assim, que temos dificuldade, nós temos que ir lutando, né? Pouco a pouco. Professor, e a Santa Madre Igreja, ela é sábia, né? Ela usa, além do horário, como regra, a questão da alimentação, né? Como que o jejum, enfim, como que através da mesa a gente pode também se beneficiar das coisas. E não, eu esqueci, o senhor falou. O ano litúrgico, né, Felipe? O ano litúrgico é uma aula sobre o tempo também, né? Que ele repete, né? Vai repetindo. A gente tem um horário para rezar. No começo, eu estava rezando assim, sem muito horário, né? Eu rezo ao longo do dia. Mas você começa a colocar horário e começa a melhorar. O próprio Ângelus, né? Ele te dá a partição do dia, né? 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Tudo isso vai se somando para te dar uma disciplina, né? A macro disciplina da igreja com o ano litúrgico, né? Também te dá. Você sempre está vivendo um certo tempo na igreja. O tempo da época que você vive. Agora é o tempo da quaresma. Nós sabemos quanto tempo dura. Nós sabemos quando vai terminar. E nós sabemos que nós temos que fazer certas coisas nessa quaresma, porque pode ser a última da nossa vida. E tudo isso nos leva à questão de usar o tempo, né? Bem. Não, e criança sempre teve horário para dormir, né? Eu me lembro que, horário de criança dormir, e cedo, 9 horas era o horário. Agora hoje, 9 meia-noite, não tem horário, então a gente vê que mudou, né? Isso é verdade. Enfim, hoje... Mas as famílias católicas ainda mantêm, graças a Deus, essa disciplina, né? Então, mais alguma observação? Algum comentário? Pois bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.